Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Povo Cidadania, onde as políticas públicas ganham nome, rosto e história. Hoje, o nosso olhar é para a transformação. O programa Ceará Sem Fome está presente em mais de 1.000 comunidades em todo o estado do Ceará. E, para além dos números, ele está presente na vida das pessoas reais, que cozinham, que recebem, que alimentam e são alimentadas com afeto, dignidade e força coletiva. A nossa convidada de hoje é uma dessas pessoas, é a Fabiola Moreira, representante da unidade gerenciadora SOS Periferia, que é uma das UGs das cozinhas Ceará Sem Fome. Ela vive esse programa por dentro e traz uma história de luta, mobilização e superação. Fabiola, é um orgulho para a gente te receber, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Quero conhecer um pouco mais da tua história, tá certo? Eu queria que você começasse contando quem é a Fabiola, como é que a Fabiola chegou nessa questão, nesse papel do voluntariado, como é que você conheceu isso, me conta um pouquinho. A Fabiola é uma formada em Economia Doméstica pela Universidade Federal do Ceará, especialização de Vigilância Sanitária pela UES. E a Fabiola começou lá em 2008, me formei em 2006, fui para a cozinha industrial, comandei 5.000, 10.000 refeições e não gostei, né? Porque não tinha vida, né? Morava e vivia dentro de uma cozinha industrial. E eu gostava de gente, porque eu estava ali presa dentro de uma cozinha, vendo muita comida, gostava da área de alimentação, mas eu gostava de pessoas. E aí surgiu uma oportunidade em uma ONG, né, Instituto Juazeiro, de ser instrutora na área de gastronomia, né, de alimentação, de aproveitamento integral do alimento. E aí comecei a atuar em alguns bairros como Itaoca, Parque Universitário, Jacarecanga, na área de segurança alimentar, na gastronomia, e depois virei coordenadora de projeto no mesmo local, depois virei diretora, e foi ali meu percurso, né, nessa área, e sempre fazendo trabalho voluntário desde a faculdade, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado do projeto Rondon, de sair daqui e ir lá para o interior e fazer esse trabalho todo na área de alimentação. Então eu tenho muito orgulho do todo do meu percurso e assim, mais orgulho ainda de fazer parte do Ceará Sem Fome desde lá do comecinho. Perfeito. A gente vai já entrar mais no Ceará Sem Fome, mas ainda dentro da tua história, eu queria que você, até para que a gente sensibilizasse quem está assistindo, da importância do voluntariado, né? Onde é que o voluntariado chega no braço desse projeto, né? Como é que ele toca a alma da gente, o que é que ele deixa para quem está se doando ali também, sabe? O voluntariado, a gente pensa muito em momentos pontuais, em datas comemorativas pontuais, mas é importante entender que ele pode ser o ano todo, né? Eu digo que as cozinhas comunitárias fazem isso. Sim. Tem cozinhas com mais de 20 anos que pedem doação e não ganham nada. Aliás, ganham aquele sorriso, muito obrigada, eu não tinha nada para comer hoje, você me alimentou. Então, esse preço nada se paga. Essas pessoas que estão nas cozinhas, ela tem um amor, eu digo que ela tem um espírito natalino o ano todo. E o voluntariado é isso, é aquela pessoa que doa, aquela pessoa que está lá na mão na massa, aquela pessoa que eu não sei cozinhar, que eu não sei fazer nada, mas eu quero pelo menos limpar, eu quero organizar, eu quero doar, eu quero ir até lá, né? Então, essa parte, ela é grandiosa e gratificante. E se cada uma pessoa pudesse fazer isso, né? Eu digo que o meu espírito de voluntariado foi lá em 2005, lá no projeto Rondon, que você sai daqui, vai lá para o sertão de Itauá, né? Um local que não tinha luz, que não tinha água potável, e você tentar levar um empreendedorismo para aquele local, mudar a visão das outras pessoas. Então, hoje, as cozinhas comunitárias, elas fazem isso. E muitas vezes ela pedia ao governo, pedia os governos, as pessoas, a sociedade privada também, doação para poder amenizar a fome. Eles trabalham o combate à fome há muito tempo, né? Porque eles veem a insegurança alimentar não longe, eles veem no bairro deles. Sim. Eu entendo que as pessoas não conseguem entender quando você está dentro da periferia e você vê
a situação de cada uma pessoa. E as cozinhas comunitárias, elas conseguem ver, ela consegue olhar além de muitas pessoas. Se a gente passa no ônibus, passa no carro, e a pessoa a gente vê como pedinte, ela vê como uma pessoa que merece ser olhada, respeitada e amada. E elas fazem tudo isso. Que coisa bacana. Eu queria que você detalhasse para a gente o que são essas cozinhas, né? Como é que elas foram organizadas, onde é que elas estão, como é que elas funcionam hoje também. Até fazer um paralelo do que elas eram antes dessa organização do Ceará Sem Fome, porque elas se tornaram hoje. As cozinhas, muitas cozinhas já existiam. Outras foram despertadas pelo Ceará Sem Fome. Elas existiam recebiam doação da sociedade privada, em supermercados ou realmente de muitas empresas privadas e faziam o que recebiam, né? E doavam. Elas doavam tanto para a sua comunidade ou realmente em todo o seu município. Quando chegou o programa Ceará Sem Fome, já foi algo que muitas pessoas não tinham uma cozinha, não tinham, às vezes, doação, porque assim, você tem um processo de receber doação, você tem que ir, você tem que pedir. E muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. Muitas pessoas não sabem como pedir, como iniciar esse trabalho. Então eu tenho cozinhas que, exemplo, Dona Jacinta, nas Mulheres Empreendedoras de Maracanaú, ela é uma pessoa que tem uma oratória excelente, que ela vai lá, ela é desinibida, ela não tem vergonha de pedir, porque ela quer ajudar. Tem outras pessoas que querem ajudar, mas não sabem como fazer. Então, quando chegou o projeto, você vai mapeando, procurando, pesquisando os locais que realmente têm um baixo índice de desenvolvimento econômico, humano também, né? E que ali possa ter uma cozinha. E aí a gente identificou. Tem muitas, se você puder fazer uma reportagem, verificar, ela disse assim, eu tinha tanta vontade, mas eu não sabia como fazer. Então, quando você recebe todos os insumos, um aporte para você ajudar as outras pessoas, de produzir de segunda a sexta-feira, elas se sentem maravilhadas, elas se sentem realmente realizadas, porque elas produzem, às vezes saem à tarde para trabalhar, alguma coisa assim, mas ela está fazendo algo pela comunidade dela. Às vezes elas tinham aquele espírito, aquela vontade de ajudar a comunidade e não sabia como. E o Ceará Sem Fome mostra isso, porque dá todo o aporte, né? Dá os insumos para que possa produzir e entregar aquelas pessoas que precisam. Perfeito. Elas foram cadastradas, Elas né? são cadastradas, fazem um mapeamento, fazem o cadastro dessas cozinhas, verifica se tem os equipamentos básicos, precisa ter um fogão industrial, porque cada cozinha são 100 refeições, né? Então precisa de ter pelo menos um fogão industrial, um freezer para receber as carnes, né? Os frios. Precisa de um local que possa armazenar adequado os alimentos, né? E precisa também de uma geladeira para lá o hortifruti. E isso vocês, assim, por exemplo, do ponto de vista das suas competências, né? Da sua formação e tudo mais, eu já percebo que vocês, então, se organizaram também com profissionais assim, para dar orientação para elas e formar pelo menos essa visão básica, né? Do que elas tinham que ter. Você faz primeiro as visitas, né? As visitas, elas são feitas de cozinha por cozinha. Essas cozinhas são verificadas o que elas precisam. É importante, nesse exato momento, até tem ajuda dos municípios, tem ajudas das empresas privadas que querem realmente ali ajudar aquela comunidade, aquela instituição, né? Mas faz um processo de cadastro-se no sistema e aí elas começam a receber. E elas passam, Fabíola, a obedecer um cardápio, de repente, né, montado e pensado? E aí é diferente, né? Antigamente ela recebia umas doações e ela fazia do que tinha. Hoje não, o programa ele tem os nutricionistas, né, Isadora, o Davi, a gastrônoma, que é a Luísa, vários profissionais na área de alimentação que montam um cardápio e esse cardápio ele é seguido. Então as unidades gerenciadoras compram os insumos de acordo com aquele cardápio e de acordo com a quantidade que tem que ser. As quentinhas, o peso médio é de 500 gramas, peso mínimo, né? São de 500 gramas, então tem todo esse sistema de obedecer os cardápios.
E até mesmo é uma coisa muito carinhosa que todos os produtos eles são cozidos, né? Para realmente passar por alguma temperatura, para ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente tem cozinhas lá num local muito difícil de acesso. E durante esse quase 2 anos de projeto, né, de programa, não tivemos nenhuma DTA, nenhuma doença transmitida por alimento, não teve uma intoxicação, não teve nada, por causa desse cuidado, desse olhar, desse amor que tem o programa, né, desses profissionais da área de alimentação e justo também com a unidade gerenciadora, que vai lá, que orienta, que diz que precisa, que não precisa. Essa semana eu me reuni com algumas cozinhas de Maracanaú, aí diz assim, a Fabiola é durona. Né? Quando ela chega, todo mundo fala, tira isso, tira aquilo. Mas é porque a gente tem um olhar, somos na área de alimentação, com mais carinho. A gente sabe, né, que, eu sei que elas não vão fazer comida de todo jeito, mas a gente tem que lembrar que ali é a nossa casa, mas também um local de uma grande produção, né? Porque do nada ela saiu de 4 para fazer 100, né? E essa quantidade merece um pouquinho mais de cuidado, de mais critérios. E aí elas tentam se adaptar dentro das realidades. Mas não adianta eu vou pedir que todas as cozinhas seja de acordo com a RDC 216, que é de serviço de alimentação, mas que elas se adequem o máximo possível, que ela tenha um controle ali higiênico, sanitário dentro das suas condições. Hoje você percebe uma transformação nelas também, nessas mulheres que estão... Eu estou falando mulheres, mas não são mulheres, né? Deve ser mulheres, homens e tudo mais, né? Então, nessas pessoas que estão, agora do ponto de vista dos que estão fazendo mesmo, que tem as cozinhas, que vão lá todos os dias, você percebeu a evolução, assim, até do olhar, da importância do trabalho que eles estão fazendo, da consciência do trabalho? Total. Você entra numa cozinha que começaram as minhas em setembro de 2023, era de uma forma, e tem cozinhas que tudo que ele pega em recurso ou consegue com algum investidor, alguém que vai apoiar aquela cozinha, ela transformou a cozinha, né? Antigamente era um espaço pequeno e depois aumentou. Tem locais que pensam, opa, já está na qualificação, então vão ampliar esse espaço e consegue ajuda. Não, agora não está pedindo mais comida, né? Não estão pedindo mais alimentos. Eles pedem material para melhorar aqueles locais. E isso é sensacional, porque agora essa fase nova do Ceará Sem Fome é de qualificação. Então, não tem local melhor que é dentro dessas cozinhas. Tem cozinhas que é dentro de casa, né? E aí ela tenta transformar a sua casa em um local para acolher aqueles que ela já acolhem diariamente, doando as quentinhas. Perfeito. Agora, do ponto de vista da pessoa que está recebendo, né? Eu sei que o programa ele, e o que eu acho muito bonito, o programa ele evoluiu em questão da capacitação, não só das pessoas que estão lá no voluntariado, mas também desses que estão recebendo a ajuda, de olhar para eles, de ver o que eles estão precisando, e de repente, até eu estava falando, né, quando foi a entrevista com a Lia, que é como se o projeto um dia fosse deixar de ser o assistencialista ali naquele ponto, para depois ser o da capacitação mesmo em si, porque a fome está resolvida, é o sonho, né? Sim. Mas eu te pergunto, vocês têm histórias de pessoas que de repente vieram pedir a comida e hoje elas já estão em outro patamar, já estão diferentes? Eu sempre entro em todas as minhas cozinhas e converso com os beneficiários e digo: o meu desejo é que vocês parem de receber essas quentinhas e consiga ter a sua liberdade financeira, né, para você comprar o que você quiser, na hora que você quiser, na quantidade que você quiser. Então, se agora você está recebendo essa quentinha, ótimo, e esse abraço de todos os recursos que a gente pode dar o acesso para você sair dessa situação. E a gente tem casos que abriram dentro de casa, tipo uma mini padaria, e aí consegue vender seus salgados, consegue vender o seu bolo. Então a gente fica muito emocionado. E mesmo eles passando por qualificação, muitas vezes na área de gastronomia, eles entram no mercado de trabalho, porque eles têm a oportunidade de se cadastrar no CineDT. Então, esse acesso
é tudo que a gente mais quer que faça. Até mesmo que tem muitas cozinhas, elas têm uma lista de espera. Então, a gente é muito rotativo, né? A gente fala que é muito rotativo. E quanto mais as pessoas saem de receber essas quentinhas, a gente vibra, a gente torce. E a gente quer cada vez mais que isso aconteça, né? Até o ponto que as cozinhas voltem a ser um local realmente de qualificação, de cultura, de algo que seja excelente para a comunidade, né? Que a comunidade comece a se abraçar. A gente fica feliz que muitas pessoas saíram da extrema pobreza, né, nas pesquisas atuais, mas a gente fica muito mais feliz quando chegam perto de mim e dizem: Fabíola, agora eu estou trabalhando, né? Agora eu não dependo dessa quentinha, agora meu marido está trabalhando, né? Então a gente fica muito, muito contente como instituição, até mesmo que o SOS ele começou como uma cozinha comunitária de doando, né, quentinha. Hoje a gente é unidade gerenciadora, mas também parceiro do governo fazendo projetos. E esses projetos são importantes para cada vez mais a gente fortalecer o combate à fome, né? Perfeito. A fome tem rosto, Fabíola, aqui no Ceará? A fome tem rosto. A gente diz que tem até gênero, porque se você for verificar, a maioria são negros, né? Ela está ali na periferia, são negros, a maioria são mulheres, né? Por mais que as mulheres elas seja chefe, e você falou assim, as cozinheiras, né? As mulheres são as mulheres, gente. Por mais que você diga que tenha realmente tem homens, mas as mulheres estão ali, elas são guerreiras, elas lutam, eu digo que são mãezonas, porque elas abraçam como os filhos, elas lutam pelos aqueles beneficiários como os filhos. Muitas recebem doação do PAA, né, o Programa de Alimentação, de aquisição dos alimentos, e eles complementam ainda nas quentinhas. Então, eu tenho um PAA de leite. Então, além da quentinha, dali o litro do leite. Eu tenho de frutas, então eu estou dando ali as frutas. Elas fazem um complemento. Então, a fome tem sim. E você verifica que a maioria são negros e são mulheres, né? Então, a gente fica muito comovido. Eu fico comovida, às vezes, como uma líder comunitária, manda foto para mim e eles não têm, às vezes, onde morar. Então, eles estão comendo ali na calçada. E eles comem tão felizes, agradecendo. Então, às vezes, eu fico muito emocionada de ver as mães, a quentinha é de 500 gramas. E você vê, às vezes, a mãe dividindo com um filhinho de 2 anos, de 1 ano, né? Para ali realmente conseguir alimentar. Então, ela fica feliz. Por isso que a quentinha é bem recheada, pensada nelas, com a comida realmente bem elaborada, né? Não tem, às vezes, não tem leite derivado, porque muitas pessoas são intolerantes. Então, é pensado com muito carinho, com muito amor. E falar de amor, eu tenho certeza que aquele temperinho que a gente não consegue comprar em canto nenhum, essas cozinheiras, esses cozinheiros, eles conseguem fazer, Alisson. Porque eles são gostosos. E eu fico muito feliz que a gente tem... falo da primeira-dama porque eu fico muito emocionada dela, porque eu acho ela uma mulher sensacional, porque ela vai lá e ela come daquela comida, e ela mostra que realmente ela quer fazer a diferença, né? E quando as cozinheiras veem que elas são valorizadas, que elas são vistas, que o trabalho delas são importantíssimo para a nossa sociedade, essas cozinhas comunitárias, elas dão um up, porque elas veem que não é apenas a doação de antigamente que era importante, mas ela vê que aquele espaço que ela tem é um local de acolhimento, um local de amor, que ela pode fazer muito mais e que ela vai significar muito na vida de várias pessoas. Que ela é fundamental para que o Estado possa executar essa política pública, Total, né? Porque se não tivesse ela, quanto que deveria ser ainda? Eu digo que o governo Emmanuel foi muito ousado, né? Porque você tem 1.300 cozinhas agora e vai passar para 1.500 em todo o Ceará, né? Ele poderia abrir restaurante popular, contratar e distribuir as cozinhas, né? Eu trabalhei
por anos no restaurante popular lá da Parangaba. Né? E a gente via umas filas quilométricas, mais de 1.700 pessoas. Ele podia continuar fazendo isso. Mas não, ele pegou as cozinhas comunitárias porque eles conhecem as pessoas que mais precisam. Ele sabe que aquela cozinha tem aquele ingrediente que é o amor, mas sabe aonde essas pessoas, onde elas podem atuarem. Tem local que para deixar os insumos tem que ser de moto, porque carro não entra, não tem como entrar. Ou vai ser, deixa na esquina e vai andando até lá, né? Porque esses locais são locais bem importantes que ninguém imagina de existir. Exato. Mas são locais que essas pessoas se sentem acolhidas. A cozinha é detentora do dado, né? Porque é ela quem sabe quem está ali. Eu fiz durante muito tempo, nesse trabalho como jornalista, de gravar reportagens nesses lugares. Eu sempre costumo dizer que a gente vive numa bolha. Sim. Essa bolha que a gente não imagina como é a população de fato dessa cidade. Sim. E eu até brinco dizendo que Fortaleza tem assim, você entra num bairro aqui, você entra num beco, dentro desse beco tem outro beco, tem outro beco. Então, assim, porque as pessoas foram se organizando ali na necessidade, né? E aquela necessidade é cruel. Sim. Porque às vezes não tem um saneamento básico, não tem nada. Muitas então, vezes. Eu imagino que essas cozinhas, elas consigam dar isso, né? Dar o dado. Olha, ali tem pessoas que são assim, 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 eu preciso fornecer assim, 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 né? Teve cozinhas nossas que começaram com fogão a lenha. Imagina. Porque queriam começar a ajudar as outras pessoas. Porque a gente fala de Fortaleza, mas se a gente for para o interior, sim, são locais que... eu quero uma bodega. Não tem bodega, não tem supermercado, não tem mercadinho, não tem nada, gente. É lá algo que às vezes nem tem luz, né? E aí você dá todo aquele acesso. E outra coisa que é importante é que as pessoas se sentem muito acolhidas, Alisson. Muito acolhida mesmo. Eu estava conversando, né, no intervalo, antes de começar a entrevista contigo, é que não adianta eu dar cursos gratuitos, 0800 para a população, como você falou, você foi num local que tem um beco dentro de um beco, né? Para algumas pessoas, se elas não se sentem pertencentes, eu preciso me sentir pertencente para eu me acreditar, porque as pessoas chegam nas qualificações sem acreditar que vão aprender. Porque ela está numa situação de vulnerabilidade tão grande que elas não acreditam em si. Então, quando você mostra na qualificação, com os instrutores sensacionais, com sensibilidade, mostrar que eles podem além, a gente tem instrutor que já foi morador, já teve em situação de rua. E hoje é recebendo premiação, empreendendo. Então, quando eu digo, olha, eu já passei por essa situação, eu sei que você vive e eu precisei de uma oportunidade para sair dela, gente, eu me sinto motivado. E essa motivação é que transforma a vida das pessoas. É verdade, concordo. Te pergunto outra coisa. Essas voluntárias, essas cozinheiras, elas sentem alguma resistência dentro de casa? Porque eu imagino que tem uma mudança ali na rotina familiar e principalmente quando elas se organizam para fazer isso diariamente, como é que fica essa relação lá? Você tem noção que eu recebia doação de vez em quando e eu fazia do jeito que eu quiser. Agora eu recebo os insumos semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente para produzir de segunda a sexta, né? O almoço de segunda a sexta, algumas cozinhas, poucas é no jantar, mas eu tenho que fazer um cronograma da minha vida. E é por isso que é importante a comunidade abraçar. Eu tenho cozinhas que têm 15 voluntários. E esses 15 voluntários, o que eles fazem? Todo dia vão 3 para a cozinha. Então, eles já se organizaram para ajudar a própria comunidade. Sim. Então, todo dia vai 3 pessoas. Mas eu tenho cozinhas que são 2 pessoas. E aí, assim, Fabíola, marca um médico à tarde. Final de semana. Gente, eles dão os pulos para realmente se adequar.
Alguns brigam com o marido. Né? Já teve casos assim, para de ser besta, não vai fazer isso não. Mas aí elas dizem assim, vou fazer, porque meu coração pede. Por isso que eu digo que tem amor em tudo. Então esse amor, essa vontade de fazer a mudança é importante. Por isso que é importante não só ter o governo o governo ele participar. Tem que ter o governo, as iniciativas privadas e a sociedade civil. Fazendo isso, a gente consegue realmente mudar, a gente consegue resultado. E a gente está vendo esses resultados. Perfeito. A gente já está chegando aqui nos 5 finais desse nosso papo, mas eu queria que você falasse assim do futuro. Qual é a tua pretensão? Eu digo a pretensão não só da Fabíola, mas o que a Fabíola enxerga para o futuro desse programa. Quando é que você queria que esse programa chegasse? Né, de crescimento, enfim, qual é o teu projeto na imaginação assim, para esse projeto? Em setembro de 2023, eu cheguei para ali e disse assim, olha, eu quero que esse projeto, mais rápido possível, pare de doar apenas quentinhas e comece a verificar a qualificação profissional. Hoje é realidade, não demorou nem muito. Um ano depois a gente já estava qualificando as pessoas e as cozinhas sendo locais de qualificação profissional. E isso é sensacional, porque a comunidade se sente abraçada. Hoje eu quero que, além dessas cozinhas serem locais de qualificação profissionais, mas elas sejam desenvolvidas para trabalhar a cultura, que elas possam realmente abraçar a comunidade e a comunidade abraçá-las. Que ali elas não se sintam inferiores, que elas não se sintam menores, elas se sintam realmente representadas pelo governo, representada pela sociedade civil, que elas não, que as pessoas não passem por elas e não enxerguem. Eu quero que passem por elas e disse que eu tenho um orgulho de ter começado aqui nessa cozinha, que eu tenho um orgulho de ter recebido a quentinha e hoje eu posso contribuir também, né, ajudando outras pessoas. E lógico, né, é um sonho e pode ser um sonho. Eu quero que a gente pare também de doar a quentinha, que a gente realmente acabe com a fome, que é muito difícil, mas que a gente possa realmente trabalhar combater a insegurança alimentar, que as pessoas tenham sua dignidade, que ela tenha, que é o mínimo que a gente pode ter, a alimentação de qualidade, né, sem precisar de ninguém. Então, o meu desejo é que essas cozinhas, elas sejam locais de referência, que já são, mas com outras funções na área de cultura, na área de qualificação, que elas consigam desenvolver. E que essas pessoas que recebem essas quentinhas tenham mais dignidade, consigam seu emprego, consiga comer na hora que quiser, na quantidade que quiser e o que quiser, né? Eu quero que realmente as pessoas tenham o mínimo, e esse mínimo eu sei que a gente vai conseguir. Perfeito. Do ponto de vista da lei, eu sei que vocês conseguiram um avanço importante, né? Você acha que o programa está hoje protegido o suficiente para sobreviver às próximas gestões? É como eu falei quase nesse instante, né? O programa ele só vai conseguir ser protegido se o governo, se o privado e sociedade civil estiver junto, né? Porque a gente precisa entender que a sociedade civil ela tem muita força. Não adianta o governo, outro governo vir e dizer eu vou acabar com isso, que ele não vai conseguir, porque a sociedade civil ela está unida, né? Ela vai segurar. A gente tem um exemplo muito grande, o Bolsa Família. A gente pensava que ia acabar e na verdade cada vez mais está fortalecido, né? Então muitas pessoas elas precisam entender que você precisa segurar a mão. O programa é um programa extremamente importante, válido, já está sendo replicado em outros locais, né? Está sendo visto em outros estados, porque realmente ele não está apenas para doar quentinha, mas sim para desenvolver aquela comunidade e sim para mostrar que a fome tem rosto, a fome realmente tem local, né? Tem um determinado região, mas principalmente esse programa está dando
oportunidade de dar dignidade àqueles que não são vistos. E a gente precisa passar pelas pessoas, olharem. É como eu sempre falo, não adianta passar pelas pessoas e dar uma, vamos dizer, esmola, né? Eu preciso, o que eu posso mudar? Então, se eu tenho uma sociedade, as cozinhas comunitárias querem abraçar isso, querem ajudar, junto com o governo, junto com a iniciativa privada, por que não? Por que não fortalecer? E a gente tem cada vez mais que fortalecer essas cozinhas. Cada vez mais a gente fortalecendo essas cozinhas, a gente consegue, sim, um número bem significativo de combate à fome. E a gente consegue realmente mostrar que aquelas pessoas que não são vistas, elas podem ser vistas, né, por nós e pela sociedade. Eu preciso ter acesso. Se eu tenho acesso, eu consigo mudar. As pessoas com poder aquisitivo excelente, bom, né? Ele tem acesso ali toda hora, né? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, eles estão pedindo um acesso a alimento. Se eu não tenho condições a ter uma comida, como é que eu vou conseguir sair da minha situação? Então, é tão importante esse programa, porque eu não estou dando apenas um prato de comer. Eu estou dando acesso a ela voltar a ter dignidade, que foi perdida há muito tempo. E, principalmente, ela foi muito cruel na pandemia. Muitas pessoas não conseguiram se reconstruir. Então, preciso ter um acesso para me reconstruir. E isso, o programa está mostrando que não é apenas uma quentinha, mas sim um momento de acesso para as outras pessoas se reconstruir na vida. Perfeito. Fabiola, muito obrigado pela tua participação. Agradeço. Foi muito bacana a gente olhar mesmo, acompanhar isso mais de perto, né, de quem vive isso no dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, olha, nós vamos encerrando por aqui, dizendo a você que a fome tem pressa, mas quando a solidariedade ela acontece, quando ela é organizada, ela tem força, tá? Nós ouvimos aqui essa mulher que, ao alimentar o outro, também se reconstruiu, porque se reconstrói, não é, Fabiola? A gente olhar para eles dessa forma e nos ensinou que combater a fome é também fortalecer a vida, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço a vocês, agradeço também o convite da primeira-dama, Lia de Freitas, né, que olhou e disse assim, olha, vá e fale um pouquinho por todos, né, e eu agradeço cada uma dessas cozinhas que estão levando o amor e cada unidade gerenciadora, que estão gerenciando e estão mostrando aí que a gente consegue mudar. Se a gente consegue mudar um pouco, a gente já tem uma grande vitória. É isso aí. Então, mais uma vez, gente, a fome tem pressa. Fica aí o recado para a gente se juntar, a sociedade se organizar, como disse aqui a Fabiola, e a gente participar ativamente desse programa Ceará Sem Fome, que tem mostrado aí que o Estado sozinho não dá conta não, mas junto de todo mundo a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, ficamos por aqui e nos encontramos na próxima edição do Povo Cidadania. Até lá!